né? Desculpa. Eu vou chamar a Shirley aqui novamente. Estou chamando a Shirley aqui. Ainda está ainda em fase de adaptação ainda com essas lives, né, ao vivo, né? E nós estamos aqui ainda se adaptando. Eu peço que me desculpem, né, por essa falha. Mas aí eu estou aguardando a Shirley entrar. Shirley, tudo bem, Shirley? Olá, Shirley. Eu apertei um botão aqui errado aí, não deu certo. Olá, Shirley, tudo bom? Desculpa, gente, é que eu e a Shirley nós estamos ainda nos adaptando, né? A lives ao vivo. A gente sempre fez videochamada entre nós duas e entre outras pessoas, e a gente ainda está se adaptando. Estou aguardando a Shirley entrar novamente para que ela dê procedimento ao assunto, né? Que é o medo, né? O medo conhecido, né? O medo que a gente conhece, né? Mas muitas vezes a gente desconhece qual é a origem desse medo, né? Então, o que acontece, que nem ela falou, ele não entende por que ele tem medo de cachorro, que ele tem pânico, né? E tudo, esses medos, têm uma origem, né? Tem uma origem, esses medos, as inseguranças, né? Tudo tem um trauma, né? Tudo é um trauma que a gente passa, tudo tem sua origem, né? E existem terapias que fazem você voltar no momento do trauma para que você mude o sentimento naquele momento, né? E associado a isso, tem as terapias florais. Oi, pode continuar, Shisley. Voltei. A gente fica meio Eu perdida. também vou. Então, eu trouxe cinco tipos de medo, que hoje nós vamos abordar só um por enquanto, né? Vamos abordar o medo do que se conhece, que são esse mais simples, medo de água, né? Porque existe o pânico e o pavor, né? São considerados medos. Tem o medo de perder o controle. Pessoas geralmente, quando está numa situação, elas, né, costumam até dizer mesmo, né? Falam assim, nossa, eu tive medo de perder o controle naquele, né, no que estava acontecendo. Então, existe o floral também para esse tipo de medo, né? Existe a preocupação excessiva, né? Que eu dei o exemplo do filho, sai de casa até a hora de não chegar, a mãe está acordada, aquela preocupação, né? Não dorme enquanto o filho não chega. Tem o medo do desconhecido também, porque o que eu estou falando é medo do conhecido, né? Tem o medo do desconhecido, indefinidos, né, também, e a ansiedade, porque a ansiedade também faz parte do medo, né? É, Então, na e, e verdade, Na verdade, que nem fala lá no livro de Napoleão Hills, né, Mais Esperto que o Diabo, o medo ele é a raiz de todos os problemas, né? Não eu acho, existe um tipo de medo, ele vai enraizando e vai criando seus frutos, né? E aí, esse medo excessivo eu tinha, né? Que quando o meu ex-marido começou a levar o meu filho mais velho para passar o final de semana, né? Eu não dormia no quarto, eu dormia na sala, deixava a bolsa pronta. E aí eu imaginava, se acontecer alguma emergência, eu estou na sala, perto da porta, né? E aí ele começou também a levar o Luiz Miguel, quando o Luiz Miguel ficou um pouco melhor. E aí eu não dormia. Aí o que acontecia? Eu maratonava vários filmes, praticamente não descansava, e quando ele chegava, eu estava cansada, estressada, porque eu não tinha dormido, eu estava com aquela preocupação na mente, não relaxava, né? E eu vivia naquele pânico, naquela ansiedade de que eu queria que eles chegassem logo, né, para que eu voltasse a dormir no quarto, na cama, e saber que eles estavam seguros, né? Realmente eu tinha esse medo existe, né? E, e ele até provoca, assim,
esse medo excessivo, ele materializa o que você está pensando, né? Porque o sentimento é tão forte, que acaba acontecendo aquilo que você mais temia, né? É verdade. E esse medo excessivo, a pessoa fica ansiosa, fica agitada, né? Ela fica com o olhar muito assim, preocupada, apavorada, né? Com essa preocupação essa preocupação excessiva e a pessoa acaba atraindo mesmo, né? Existe um floral para essa preocupação excessiva, existe um floral chamado Red Chestnut, sabe? Ele é o nome é americano porque os florais é da Inglaterra, né? Então, Red Chestnut, ele atua nesse medo da pessoa. Ela fica ansiosa, fica apavorada, fica até ofegante, né? É terrível, né? Qualquer medo, isso tudo é relacionado a resume um medo, né? Só que ele tem outras, né? Cada um tem um sentimento desse medo, né? Então, vejo muita gente que tem medo de elevador, né? Não vou porque eu tenho medo, né? Medo de água, não nada, igualzinho você falou no seu caso aí. Então, é uma coisa que a gente, muitas das vezes, a gente não nasce com esse tipo de coisa, né? Então, isso daí vai sendo criado na gente, como a gente sempre fala, né? Um comando, uma situação de pai para filho, de filho para neto, né? Essa geração para geração, então vai se repetindo, né? O medo, né? Medo de escuro, né? Medo de luz, são medo que é apavorante, porque coisinha mínima, né? Uma coisa tão pouca e a pessoa ficar totalmente apavorada. Eu conheço uma menina, ela hoje é uma mulher, né? Hoje tem filho, casada, ela tinha medo de descarga de banheiro. Nossa. Tinha medo da pessoa dar descarga, nossa, ela ficava toda, nossa, irreconhecível a atitude dela do medo da descarga. Inclusive, as pessoas, quando fazia malcriação, é outro tipo de coisa também, né, errada, que a pessoa ameaça, né, fala, olha, se você fizer isso, eu vou dar descarga, né, então já vai entrando outra coisa na mente da criança, né, e isso daí acontece sempre. Por exemplo, esse medo de preocupação excessiva também, as mães, no caso, né, tá chovendo, a criança tá na chuva, sai, você vai adoecer. Uma preocupação e a criança daqui a pouco ela acaba adoecendo mesmo, né? Aí a mãe fala o quê? Tá vendo? Eu te falei, quer dizer, a mãe acabou atraindo aquilo para o filho, né? E acontece, aí ela tem a razão. Né? E essa questão que você falou aí da chuva é interessante que também é usada assim. Tem muitas mães, tios, avós, cuidadores de criança que falam, se você não obedecer, eu vou chamar a polícia para te prender. Isso. Aí o que acontece? Aí eu sempre tive esse pensamento, peraí, isso é uma profecia autorrealizada que você está falando. Quem que a polícia prende? Quem? Bandido ou pessoa do bem? Então, quando você está falando com uma criança, obedece, senão eu vou chamar a polícia para te prender, você está profetizando o futuro para ela. Né? Porque a polícia só prende quem não segue a lei. Né? Então, é aquela questão que a gente volta também do poder da palavra. Né? A Bíblia fala que o cientista, o doutor Massuremoto, provou no seu experimento científico. E aí você vai, como você falou, muitas das vezes, em muitos casos, a criança não traz essa memória genética, ela é criada, né? Ela é programada para acreditar nessa verdade. E ela acredita por quê? É a mamãe que está falando, é o papai que está falando, é a professora que está falando, é a babá que está falando. E aí vai criando esse medo. E esse medo instalado, ele vai gerando ansiedade, vai gerando transtornos, vai gerando até a síndrome de pânico.
Sim. Vai crescendo a árvore com seus frutinhos. E aqui embaixo tá a base, que é o medo, né? Então, assim, tô em casa, até assim, meu filho vai para uma entrevista de emprego, mas já sei, ele só fica 6 meses no serviço. Olha a energia que tu está colocando nessa entrevista de emprego, nesse novo trabalho, né? Aí, essa energia passa para ele e começa a ficar com medo. Poxa, um novo trabalho, eu consegui. Mas e o medo de não durar, né? De ficar só apenas 6 meses, né? Então, nós somos responsáveis de criar, tanto em nós quanto no outro, o medo e, através da palavra, da energia e do comportamento, né, Shirley? Isso, a gente acaba atraindo aquilo para a pessoa. Aí vem aquela parte que eu não te falei que isso ia acontecer, por quê? Porque você tem o poder de fazer acontecer, né? Igualzinho um incêndio. Não põe na do lado, põe na frente. Então, quer dizer que você tem o poder. É igual o filho, cara. Aí a criança já nasce com aquilo. A chuva faz mal. Aonde que chuva faz mal? Mas a criança nasce com aquilo, cresce com aquilo. Aí você sai na chuva um pouquinho, dá um espirro, o que acontece? Já fez mal. Aí você casa, já está adulto e vai para fazer o quê? Você vai passar para o teu filho também isso. Sai da chuva, porque senão você vai adoecer. Quando vê, passa meia hora, espirra, pronto, a gente falei, a criança só espirrou, já adoeceu. E dali a pouco tá com febre, né? Daqui a pouco tá com pneumonia. Aí a mãe sempre tem a razão, né? Minha mãe, então. É isso, é o medo, ele é instalado. E, infelizmente, não é por maldade de nossos pais, nem de nossas mães, né? Nossos avós, nossos antepassados, vamos dizer assim, porque eles também foi criado dessa maneira, né? Eles passaram o que aprenderam nas escolas, né? Na criação deles mesmos, então foi passando. E hoje eu vejo muita gente que eu converso, algumas mães já estão descobrindo a verdade, né? Já estão descobrindo a verdade de que não é isso que ensinaram para eles, estão acordando e estão despertando para os filhos, mas é a minoria, não é a maioria, não. Mas, né, a gente vai seguindo em frente para ajudar as pessoas, né? Nem usar a palavra tentar. Se usar a palavra tentar, melhor nem fazer. Vou fazer. São Eu vou dar palavras que a gente... aqui. Exatamente. Eu vou dar aqui uma boa noite para a nossa colega aqui, a Jajá. Seja bem-vinda, Jajá. Ela é bombeiro, né? Ela também pedala comigo. E o Aldo. Seja bem-vindo, Aldo, também, meu coleguinha de pedal, meu amigo de serviço. E o tema que hoje é medo. Nós estamos aqui com a Shirley, terapeuta floral, né? Vem trazer aqui o tema medo e a terapia adequada para se tratar esse medo, né? Como foi falado no início, nada surge do nada. Sempre tem uma fonte. E ela fica oculta no subconsciente. E o subconsciente, ele vai soltando essas informações em dose homeopática. É como se fosse gatilho. Alguns usam uma palavra, aciona o gatilho. Alguns usam uma palavra, o botãozinho automaticamente se liga, é apertado, né? E aí, o que acontece, né? A pessoa, né, desperta o medo, desperta a insegurança, desperta o pânico, a ansiedade, a depressão, né? E para isso, existem vários tipos de alternativas de tratamento, de terapias. Dentro delas, a gente está abordando, né, nesse período de live aqui, terapia com florais, né? E a Shirley, ela é especialista em florais, terapeuta, né? E a gente vem trazer esse conhecimento, né? Porque precisa, assim, mostrar para todo mundo que existem opções, né, para ser associada à medicina atual, né? Não estamos aqui descartando, né, o tratamento psicológico, psiquiatra. Não estamos falando para ninguém largar sua medicação, estamos só mostrando que você pode associar, né, uma terapia com a outra e juntos nós somos mais fortes, né?
Então, Isso, com é isso certeza. que a terapia ligada ao desenvolvimento pessoal e a terapia ligada às florais faz. Ele vai resgatar, né, a Ah, origem e vamos tratar a origem. E tratando a origem, pegamos a cura de fato, né, Shirley? exatamente. E trata a origem trazendo, devolvendo, resgatando de novo a harmonia do que foi perdido. É que eu falei, a virtude que a pessoa nasce, a personalidade dela formada, com o passar do tempo, aquilo que você tem com você, que é verdadeiro, com o passar do tempo, a criação, as escolas, vão ensinar para você o oposto do que você sabe da sua virtude. Vai se tornar defeito de personalidade, sabe? E os florais, eles vão atuar nesses defeitos que, ao longo do tempo, a crença, né? De que chuva faz mal, de que manga com leite também, né? Então, esse tipo de coisa altera a personalidade da pessoa. A pessoa já começa, tem pessoas que começam a ficar amargas, devido tanto sofrimento, com um aprendizado, o oposto, com pensamentos errôneos, né? Com essas crenças de que talvez pensa assim que você está nessa vida que é para sofrer, né? Aí você se torna, para trabalhar, dinheiro não dá em árvore, né? Então você tem que trabalhar, você tem que ralar, pobre não tem direito a isso, então você já cresce com aquilo ali, as pessoas falando, pai, mãe, tio, você sai na rua, tá todo mundo falando que a vida é assim, a vida é assada, a vida é só sofrimento. Inclusive, eles usam o sofrimento de Jesus para dizer que nós também temos que sofrer, só que o que ele sofreu, ele era feliz, sabe? Ele era grato. A gratidão é um método de alegria. E as pessoas costumam semelhar o sofrimento dele, dizendo que nós também temos que sofrer, porque ele sofreu, por que nós não vamos sofrer? Então, a personalidade vai mudando, porque vai tendo revolta, sabe? As pessoas não trabalham com amor, as pessoas trabalham por obrigação, já acorda de manhã xingando. Então, aquilo ali já está alterando todinha a personalidade da pessoa. Ela é uma pessoa hoje amarga, né? Ingrata, cheia de reclamação, tal, uma coisa que ela era antes grata, né? Alegre, né? Com a mente totalmente diferente. Então isso altera a personalidade da pessoa, que é a crença. Aí o que acontece? Os florais, como ele atua lá na origem, sabe, do passado, né? De vários passados, né? Tal, milhões e milhões de anos. Então a pessoa vai voltando aos poucos, a personalidade ela já começa a voltar a ser doce, sabe? A ter harmonia, equilíbrio emocional. Aquela pessoa que tem o medo de perder o controle, ela já não vai ter mais esse medo, ela vai ser uma pessoa controlada. Porque isso tudo, ela não traz consigo. Ela é criada. Então, É, todo sentimento, eu não vou dizer que agora, mas aborda menstruação, menopausa, os florais, tem florais para tudo. Chakras, para hoje, tudo. São eu tirei. 38, São quantos? São 38 quantos? esses, Nossa, 38, prova 38 bastante. essências. Ô, Realmente, Sheila, o Criador deixou para tudo, né? Até é, um pé rachado existe uma causa. É é uma verdade. unha nada, existe um estresse por trás. Que provocou esse estresse? Existe para tudo. A miopia, por que a pessoa é míope, o que ela está deixando de enxergar, o que ela mesmo está tampando a visão dela, por exemplo, o que ela não quer ver, sabe? Eu passei por um estado desse. Já estou mudando de assunto, já não é medo, agora é miopia. Mas é assim mesmo, né?
Um pouquinho de cada Vai. coisa. Mas se você olhar bem, até então, tem atrás disso, Um tem medo. um medo. Aham. Porque, tirando por mim, a miopia, porque eu tenho a miopia, sabe? Então, tenho não, eu estou míope, eu não tenho nada, eu estou, né? Mas eu já sei a causa. Através dos florais, eu descobri a causa, sabe? Então, agora é só tratar lá atrás, né? E é uma coisa interessante, porque eu não nasci. E o fato que aconteceu, eu não vou dizer agora, outro dia eu falo, o fato que aconteceu veio esse tipo de coisa. Mas tudo bem, né? É um estado, isso não é para sempre, tudo passa, e o assunto é o medo. Então, é aquilo que eu falo, né, Shirley? Nós, no momento, nós estamos, não somos, nós estamos, né? Então, assim, eu quero dar uma boa noite aqui para as terapeutas que estão aqui, Boa a noite. terapeuta Rose, a minha mãe deu uma passadinha aqui, não sei se ainda está, a terapeuta Lu aqui, Boa noite. boa noite a todos, boa noite minha mãe, boa noite William, boa noite jornalista Adilson, que é um jornalista aqui, né? Sejam todos bem-vindos. E eu assisti um documentário no History, que tá no History, não, perdão. Eu assisti a História de Deus com o Morgan, né? E aí ele vai no presídio, ele vai no presídio e entrevista um serial killer lá. E aí ele perguntou: se você ganhasse a liberdade hoje, o que que você faria? Você aceitaria? Ele falou: não, não aceitaria. Aí ele perguntou por quê? Porque eu sei que eu vou continuar matando, eu sei que eu vou continuar estuprando, né? Eu sei que eu vou continuar fazendo as coisas má. Então, a minha essência é má. Não tem como mudar isso, né? E daí, ele entrevistou um ex-skinhead. O rapaz, ele foi doutrinado no skinhead, né? Se tatuou, raspou a cabeça, tudo, né? E aí, de repente, ele conheceu a esposa dele engravidou, e no que a esposa dele engravidou, ele teve um insight. Ele sentiu iluminação, né? E ele falou assim: não é isso que eu quero para o meu filho ou para minha filha que vai vir, né? E aí ele falou que ele teve um encontro de fato, né? Quando ele acompanhou a gravidez, acompanhou tudo, ele começou a ter encontro de fato, né? Com o Criador, e nisso ele mudou, né? E Olha, aí ele se sentia incomodado com as coisas que ele estava fazendo, ele não se sentia bem, e aí ele saiu desse sistema, mas ele continuou incomodado com o corpo dele, porque ele se tatuou todo, com suástica, com frase, com palavras, então ele era todo tatuado, né, nossa, com as coisas do suástica lá, dos skinheads. E aí ele falou assim: como que eu vou aparecer com essa aparência para minha filha, né? E aí ele fez um tratamento, tirou tudo, e é onde eu digo para você, né? A palavra de Deus fala que existe os filhos da luz e os filhos das trevas, né? Então, quem é o filho da luz, quando começa a tirar essas camadas de ego, de programação mental, de crenças, né? Vai aflorar a luz, né? Mas quem resiste, né, a esse processo, quem decide permanecer do outro lado, porque tudo é uma questão de livre-arbítrio, de decisão, né, de autorresponsabilidade, ele tem consciência que ele quer permanecer ali, né? Mas eu acho interessante isso, que é a essência, né? E é isso que o floral faz, ele traz a essência verdadeira da pessoa, né? Porque no decorrer do nosso desenvolvimento, desde o útero, né, a gente vai recebendo informação, vai ouvindo, vai sentindo, né?
E aí, quando a criança nasce, ela já é espancada logo quando nasce, né? Para aprender que nasceu no mundo, que aqui isso é porrada, né? Leva os tapas toda logo para a vida, meu filho, que você está aqui nessa dimensão e é só porrada. Então, eu acho interessante esse ponto de vista, porque o que acontece? Cria-se essa crença, cria-se esse medo, essa verdade de que eu nasci pobre, vou morrer pobre, e aí eu tenho medo de me esforçar um pouco mais, eu tenho insegurança de me esforçar um pouco mais. E aí, por quê? Porque pobre não vai para a igreja, porque pobre vai para o céu, pobre vai ser salvo, pobre é um ser humano melhor do que aquele que se dedica, se esforça, né? E aí usa a história do Messias, a missão de vida do Messias, o propósito de vida do Messias, para dizer, se ele sofreu, eu posso sofrer. Só que a diferença, você já falou, não é isso. Ele aceitou a missão de vida dele, ele aceitou o propósito de vida dele com alegria e gratidão, né? Ele sabia de tudo que iria acontecer e aceitou, né? E aí, o que acontece? Eu não vou trabalhar para ganhar um pouco mais de dinheiro, porque quem ganha um pouco mais de dinheiro não vai para o céu, não é salvo, não é bom caráter. Só o que acontece? Da mesma forma que o floral ele ressalta o seu verdadeiro eu, a sua essência, a sua luz, um dinheiro a mais, um trabalho melhor, né? Vai só ressaltar aquilo que você já é. Então, se você é pobre, mau caráter, corrupto, ladrão, quando você tiver um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de condição, você vai continuar sendo assim. Agora, se você é pobre, que ajuda outros pobres, que ajuda quem está no sinaleiro, quando você ganha um pouco mais de dinheiro, você vai continuar com a sua essência, vai continuar ajudando, porque você entende que o outro também precisa, não é? E eu acho incrível essa questão da terapia do floral, que ela resgata essa essência, né? Ela resgata essa essência. E é importante que as pessoas saibam que é um processo que vai mexer, bagunçar, né? Para poder se reorganizar. Isso. Até então, essa parte que você tocou aí é interessante de que o pobre, né, nasceu pobre, como a gente está falando, eles usam o sistema religioso agora, né, usam, não tô aqui para falar mal de ninguém, eu estou, né, falando sobre a passagem da Bíblia, a confusão que foi feita, né? Eles falam a respeito de que o rico não entra no reino dos céus, mas eles não entenderam a parte de quando fala, por isso que, peraí, só um minuto. Por isso que a pessoa, quando nasce, que você implanta isso, que você aprendeu no sistema religioso, e você implanta na mente da criança de que tem que trabalhar, o rico não presta, né? Que eu cresci, pessoas cresceram ouvindo isso, de que rico não presta, né? A pessoa fala assim, é que o rico não vai entrar no reino dos céus, mas também é mais fácil um camelo passar por uma fenda de uma agulha, né? Uma fenda, do que o rico entrar no reino dos céus. Mas foi explicado por que o camelo passou? Por que é mais fácil ele passar? Foi explicado por quê? Porque o camelo não carregava as coisas do lado. As Então bagagens. ele tirava. Por isso que ele passava na fenda. Ele soltava, ele soltou, né? O que tinha com ele. Por isso que ele passou. As pessoas fazem isso e esquecem também não lembra do que Jesus disse, né? Que eu vim para que tenha vida em abundância, saúde, né? Prosperidade, inclui tudo. Aí, quer dizer, Jesus não teve nem aonde reencostar a cabeça, tá? Tudo bem. Então, eu também tenho que morrer pobre. Eu tenho que, né? Então, existem esses paradigmas aí que foi implantado e você modifica totalmente a sua personalidade, ajudando o sistema religioso, ajudando nisso. Então, Eu você... acho
interessante, assim, no livro de Napoleão Hill, O Mais Esperto que o Diabo, durante algumas entrevistas lá, porque houve uma interação, né? Ele teve esse encontro, né? E o Napoleão Hill perguntou, né? Mas como é que você consegue implantar o medo nas pessoas? E aí ele falou, na escola, na igreja, através dos meios de comunicação, na família, com os amigos, né? Mas as pessoas, elas não fazem isso consciente. Elas foram doutrinadas a isso, né? E a palavra de Deus fala bem assim: o meu povo sofre por falta de conhecimento. E muitas pessoas ficam só centralizadas em livros de determinados líderes religiosos, em determinadas Bíblias, mas não vão se aprofundar. Né? Como diz no livro A Arte da Guerra, se você conhece o seu inimigo, se você se conhece, não tem por que cogitar, né, a possibilidade de você perder uma guerra, uma batalha. E aí eu acrescentei alguma informação a mais essa frase. Se você se conhece, se você conhece o seu inimigo e conhece o Criador que te criou, né, o Todo-Poderoso, então não há nada que possa acontecer com você. Não tem como você cogitar pobreza, não tem como você cogitar doença, não tem como você cogitar nada de ruim, né? Porque se você já tem conhecimento de você, porque se você conheceu, se você conhece o inimigo, né? Se você conhece o teu protetor, o teu criador, né? Então eu digo assim, você sabe que você tem medo. O teu inimigo no momento é o medo. Você conhece o medo, como ele foi instalado, aí também você conhece o Criador, que ele pode restaurar, ele vai restaurar toda a estrutura mental, física, células, tudo, restaurar como se fosse um bebezinho, né? Mas tudo isso é o processo de você conhecer, né, você. Quando você entende que o medo, ele é uma informação, ele é uma vibração, ele é uma energia, que ele só se materializa se você permitir, né? Então aí você conheceu ele, você já enfraquece ele. E aí você entende que o Criador de tudo que ele tem o poder, ele é o poder. Que nem fala, o Hélio Couto fala, os dois lados têm força, mas só existe um lado que tem poder absoluto, é o Criador de tudo que né? Então... O todo é poder, né? A força tem, mas o poder é ele, né? É igual as pessoas falam. Olha só, as pessoas dizem assim, que o rico, né, não entrará no reino dos céus. Eles não analisam esse tipo de informação. Aí o que acontece? A criança já cresce odiando, sentindo raiva do rico, né? Julgando e condenando. Se você olhar bem, peraí, rico não presta, né, tal, rico não vai para o céu. Mas se você olhar por outro lado, na cadeia também tem tanto pobre, né? Tem tanto pobre. E você vê que a maioria dos pobres falam dos ricos. Entendeu? Como existe rico bom, existe rico mau. Como existe pobre bom, existe pobre mau. Então, as pessoas têm que parar um pouco de falar e analisar bem o que acontece, né? Questionar. Eu tive já na religião, sabe? Eu já frequentei uma denominação, mas eu questionava tanto que eu até brigava lá dentro, sabe? Tinha tanta coisa que acontecia lá dentro que eu não aceitava. Eu falei assim, não, tá errado, esse aqui é a casa de Deus, não pode fazer isso aqui, tá errado. Eu não aceito isso aqui, sabe? Então, são coisas que... E assim, quando você começa a questionar e analisar o que está na Bíblia, né, e o que está acontecendo, né, eles começam a instalar o medo. Se você não fizer da maneira que nós estamos te falando, vai acontecer isso, isso. Então, tudo essa manipulação de que essa é
o entendimento, né? Eu entendo dessa forma que você tem que seguir esse entendimento, porque é a história do medo. É a história do medo se você não devolver o dízimo, é a história do medo se você não ofertar. Tudo está baseado na tortura mental, né? No medo, né? Então, quando eu li essa parte do napoleonismo, eu fiquei, nossa, né? É incrível, né? Então, assim, o medo, a raiz é o medo. Então, você tem que procurar ver por que se instalou esse medo, né? Eu lembro de uma declaração que eu não sei de fato se realmente é verídico, mas eu achei interessante essa colocação que as pessoas falam que foi o Chico Xavier que falou. Eles relatam assim que houve uma mulher que ficou muito tempo na fila para ser atendida pelo Chico Xavier, e aí ela, ao chegar a vez dela, ela perguntou: Macumba existe? E aí ele falou assim: se naquele muro tiver um buraco e você jogar a pedra vai passar ou ela vai bater na parede e cair? Ela falou: não, se tiver um buraco, a pedra vai passar. E aí ela falou assim: então, se você estiver aberto para isso, vai acontecer. Agora, se não tiver brecha, não entra. Então, quando você dá uma brechinha para o medo, põe segurança para a dúvida, ele se instala, e por mais que você acredite, tenha fé, ele está ali dentro crescendo, né? Ele está se fortalecendo, né? Por isso que eu acho interessante uma passagem da Bíblia que diz assim que limpa a sua casa, né? Limpa a sua casa, tira tudo, né? E já ocupa ela, porque se você não ocupar ela com coisas boas, tudo aquilo que você limpou vai voltar dobrado, multiplicado ali com legiões, né? Então, o que eu entendo por isso? Que nós temos que nos limpar realmente, limpar nossa mente e ocupar ela com coisas fortalecedoras, coisas positivas, né? Você entender que você está no controle da sua mente, né? Que quando o medo surgir, você não vai fugir dele e também não vai aceitar ele, vai só entender porque está naquele momento. Opa, hoje eu estou com medo, mas qual é o motivo? Eu tenho motivo para sentir medo, mas peraí, o que já aconteceu de bom na minha vida, né? E o que já aconteceu de ruim quando eu dei ouvido ao medo, né? E eu acho interessante isso, né? Que quando você começa nessas terapias, você tem a consciência do que está acontecendo com o seu corpo, com a sua mente, não é aquilo aí, porque isso vai despertando, né, a atenção da gente, né? Até Jesus mesmo disse, né? O grande mestre que foi Jesus, ele disse, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Conheça-te a ti mesmo. Você conhecendo a você mesmo, você conhecerá a verdade, você se libertará, né? Essa é a parte. Até então tem o Cura-te a ti mesmo, um livro do Dr. Eduardo Bach, que é isso. É você conhecer a você mesmo, a sua essência, a centelha divina que está em você, né? Que está em todos nós. É aceitar, acreditar, porque a fé é acreditar, né? E você vê, quando você começa a despertar, você vê, né, que é tudo diferente, né? É tudo que Jesus disse. As pessoas, quando você fala alguma coisa de Jesus, as pessoas botam ele de lado, né? Mas não, Jesus foi Jesus, né? Eu sou eu, querendo dizer que ele não foi como a gente, né? O que está escrito lá, que ele sofreu todas as paixões, é que ele teve tudo que a gente sente hoje. Ele foi homem, ele teve medo, ele chorou, ele teve revolta, ele teve o ego dele também, porque ele veio para ele encarnar, né? Ele teve que baixar a vibração dele no nível da gente. É uma coisa, porque
as pessoas estão esperando ele de volta, né? E não estão vendo ele, né? Ele nunca foi, Na né? verdade, assim, quando você entende que você tem a morada do Espírito Santo, a centelha dele está dentro de você, né? Você não tem mais motivo, né, nenhum de acreditar no medo, de dar ouvido para o medo, né? É que nem existe aquela frase, dentro de cada ser humano existe dois lobos, né? Um lobo bom e um lobo mau, a luz e as trevas. Aquilo que vai ressaltar é o que você alimenta o dia todo, né? Então, eu achei interessante, assim, eu estou lendo, né, O Poder do Subconsciente, de Manchin, que fala que aquilo que eu penso durante o dia todo é aquilo que eu me torno, né? Você, Então, é, o que acontece? Quando a gente começa a trazer a mensagem da Bíblia, para que a gente mostre, olha, o que está na Bíblia é cientificamente comprovado, né? Mas o ego da pessoa, né, tende a resistir. É aquela questão do cérebro reptiliano. É luta, fuga e resistência, né? Porque exatamente. eles não entendem. A partir do momento que você começa a fazer essas terapias, você começa a acordar, a voltar à consciência, e aí, chega um dado momento que você entende, opa, eu lembro que na Bíblia diz que eu sou templo e morada do Espírito Santo, né? Isso aí. Que eu Aí sou filha de Deus. Então, se eu sou filha do Criador, eu tenho o DNA dele, eu tenho todas as informações dele, porque é ele que me criou, né? Ou seja, o meu filho, José, ele tem todas as informações do meu DNA, toda a informação do DNA do pai dele e mais a informação do DNA do Criador de tudo que é, né? Então, se eu tenho essa centelha divina de mim, que me faz viver, respirar, mas ela está encoberta ali por várias camadas de ego, de orgulho, né? é, Então, quando eu entendo que eu sou titular do Espírito Santo através desse processo de limpeza, de terapia, eu vou entender assim que ele ainda continua aqui. Eu acho interessante uma passagem da Bíblia que fala sobre a criação do templo. E aí o Criador fala para Davi, eu vou levantar um da sua descendência, que o reinado dele não pode ser destruído e que não pode matar isso. Ele não pode morrer. Então aí você começa a analisar qual é o reinado que não pode ser destruído. O reinado do Messias, porque ele está aqui dentro. Qual é o rei que não vai morrer? É ele que está aqui dentro, né? Então, quando você tem essa consciência, você não dá mais espaço para o medo, para a insegurança, para a tristeza, para a reclamação. Você entende que o processo que você está vivendo é uma situação de vida, não a sua vida. E se é uma situação de vida, né, você pode mudar, você deve mudar, né? E aí a ferramenta está nas terapias de desenvolvimento pessoal, terapia de florais, né, Shirley? o desenvolvimento pessoal também, ele atua muito a fundo nisso também. Até então, quando Jesus, olha só, se você vê bem a vida de Jesus, como ele foi, como eu falei também, que ele sentiu medo, ele sentiu tudo que a gente sente, porque ele chegou no nível de vibração nosso, né? Então ele sentiu tudo. No entanto, ele ficou somente 3 anos. Quando a gente fala de Jesus, muita gente fala assim, como eu te falei, deixa pra lá. Não, ele foi um exemplo pra gente. Ele teve o medo dele, ele ficou apavorado que as coisas iam acontecer com ele, e ele teve o ego dele também. Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo, né? Tenha bom ano que eu venci o mundo. Quando ele fala isso, ele venceu a si próprio, o ego dele. E as pessoas, quando entregaram ele, né? Que as pessoas queriam defender para não pegar ele, né? Que um monte, né? Então, ele ali não poderia ser impedido, tinha que acontecer. Né? Então, o pessoal tinha assim, querendo impedir de fazer algo que ele tinha que se entregar, que tinha que ser feito. Sabe? Ali foi uma luta tremenda, porque
eles não queriam deixar que ele fosse, né? E ali ele lutou contra ele mesmo, porque como ele também sentiu medo, né? Ele não podia recuar. É como nós, na nossa tarefa, na nossa missão. Se a gente recua, né? Se a gente ouvir o nosso ego, a gente não faz nada. Porque o mundo tá tendo a diferença de alguma coisa. Eu tô escutando vozes. Não, elas estão servindo aqui na frente. Ai, eu tô escutando vozes. Mas então, é isso daí. Eu tô dando o exemplo de Jesus porque ele também sentiu medo, né? Ele sentiu medo. E ele venceu o medo, ele trouxe isso tudo pra gente, ele passou tudo que a gente passa, porque ele sabe que nós temos ele e nós vamos conseguir, né? Às vezes, no momento quando a gente está no apavoramento, no medo, no pânico, é meio esquisito. É meio esquisito. A pessoa está conversando com a gente, fala, olha, faça isso, tal, tal. É meio esquisito a gente, né, não vê saída, né? A gente não vê saída. Mas é verdade, Sheila, essa questão, porque o que acontece? Você fica cego, o medo te cega e te paralisa, né? Sim, Porque o que acontece? O ego, ele é acionado pelo cérebro reptiliano, que ele fala, resiste, foge, né? Ou luta, né? Então, assim, o medo, ele te impede de você iniciar um novo relacionamento devido aos traumas do passado. O medo, ele te trava para sair da sua cidade e buscar uma nova oportunidade de vida, de emprego. O medo, ele te trava para é. você estudar, se qualificar. O medo, ele te deixa na zona do conforto, né? Porque, não, aqui tá bom, eu tô ganhando o que eu preciso ganhar e tá ótimo, porque se eu me esforçar um pouco mais, pode ser que eu não seja salvo, liberto, porque o medo É. de estar pecando, de estar Hum, afrontando e contra as escrituras, né, se torna um medo real, né? Então, assim, quando a pessoa ela vibra no medo, ela não consegue enxergar, não consegue ver nada, né? Tudo para ela é aquilo que está acontecendo, ela chega a sentir, ela chega a sentir todas aquelas emoções, todo o diagnóstico, né? E ela vai provocando isso com esse sente medo, né? O medo realmente ele paralisa a gente, né? paralisia. Porque ele deixa a gente preso às experiências passadas e cria uma zona de conforto. Peraí que eu vou te proteger. Você não vai sair daqui, eu não vou deixar nada de acontecer. Mas o que eu costumo dizer, o que a sua felicidade, a sua paz, a sua cura, ele vai estar depois desse muro de medo que você construiu, né? Então, você é que tem que escalar ou derrubar, né? Mas o ponto é, você tem que superar o medo, né? Você sabe que as trevas existem dentro de você, você sabe que a luz existe de você, só que quando você inicia essa questão do autoconhecimento da terapia, você tem consciência de que você controla agora isso, você controla. Ele não vai deixar de existir. Volta e meia ele vai aparecer para te mostrar que você ainda tem ele. Mas aí é onde você vai estar identificando e conversando e administrando e mostrando quem manda. Mas isso que nem você já falou e eu falei, é através de um processo terapêutico, né? Ô, Shirley, uma pergunta assim, qual é o tempo ideal para uma terapia de florais, né, para tratar o medo, né? O medo, assim, é a base de toda a desestrutura, de toda a confusão mental, de todo fracasso emocional, de todo fracasso profissional, né? Então, qual é o tempo, assim, que você acha, que acredita, assim, ou varia de paciente para paciente, de pessoa para pessoa, mas qual o tempo ideal, assim, para uma terapia, né, surtir efeito, desde que a pessoa esteja aberta a se curar e a se libertar? Então, assim, existe florais de farmácia,
sabe? Que tá lá rotulado. Ansiedade, nervosismo, né? Cada um para um sentimento, né? Aí algumas pessoas vai lá e compra, sabe? Vai lá e compra. E vai fazer efeito, sabe? Para aquela ansiedade que você está sentindo no momento, vai fazer efeito. Só que existe uma causa, né? Lá atrás que provocou essa ansiedade. Você vai ter um alívio momentâneo, né? Vai ficar toda feliz e tal. Mas lá atrás que tem que tratar a causa, não está tratando ela. Então, assim que você parar de tomar, né? Vai voltar tudo à tona de novo. Porque você não tratou a origem. Então, varia de pessoas. Porque cada uma pessoa tem a sua personalidade. E nenhuma é igual à outra. Então, varia muito. Você pode ter um resultado de imediato. Você já pode tomar suas gotinhas agora e já sentir, sabe, o up, porque realmente é energético, são essências do todo, né? Então, mas pode também demorar. Pode demorar por quê? Porque através desse medo que você está sentindo que nós vamos tratar ele, e vou olhar na tua personalidade, o teu floral, o teu floral do seu equilíbrio emocional, que é através da personalidade sua que eu vou olhar. Ali eu vou estar passando para você indicação terapêutica, porque ali eu vou ver o que está acontecendo com você, através da sua personalidade, qual é o tipo de causa que pode vir estar acontecendo aquilo. Então, eu vou tratar lá. Só que, geralmente, quando você trata ali, você melhora um pouco aqui, né? Vai melhorando aos poucos, mas vai ressuscitando outras coisas, sabe? É maravilhoso. Cada um que você trata uma ansiedade, dali vem outro, vem ali, dali já vem, entendeu? Aí vem uma dor de cabeça. Olha, Sheila, eu tô sentindo uma dor de cabeça, tal, tal, ali você já vai lá na origem. Daqui a pouco a pessoa não tá sentindo mais nada. Daqui a pouco você tá desperta, entendeu? Você já tá entendendo tudo, já tá vendo tudo. É isso. Eu falo que é o despertar da consciência também, são os florais, né? E então varia muito. Shirley, Da Shirley, personalidade. temos uma pergunta aqui da Jutânia. Ela está perguntando qual é a composição de um floral. Então, são essências invisíveis, que geralmente elas são tiradas assim, método solar ou fervura, sabe? Você já ouviu falar de água solarizada, não já? Já, a água solarizada é maravilhosa. Eu até tomo, eu vou comprar a garrafa azul agora para mim estar fazendo solarizada na garrafa azul, que eu faço na garrafa verde. Eu só É tomo boa. água solarizada. Eu nem tenho filtro em casa, só o sol que energiza ela e purifica. Então, o método solar de tirar as essências que são invisíveis, né? Como eu falei, as flores são da quinta dimensão, elas estão aqui para nos agraciar. Olha que lindo, né? Tá aqui e tá lá ao mesmo tempo, né? Paralelo, né? Então, elas são extraídas, as essências dela, no método solar, e tem também algumas essências que são na fervura. É desse jeito que é extraído, sabe? E a manipulação, ela é feita com um pouco de 10, um tanto assim, de brand, né? Que seria o conhaque, né? Para estar conservando, né? Inclusive para quem é alcoólatra, no caso, a gente pode fazer com glicerina, sabe? Tem para criança também, mas não tem nada a ver com o grau de álcool ali, é só mesmo para estar, né? E põe as gotinhas. Ele pode ser manipulado em 30 ml até 12 essências, 9, 7. Tem farmácias de manipulação que usam um método, né, de que é até 5, até 6, mas pode ser até 30 num frasco só, sabe? Mas isso aí já é a política do estabelecimento, né?
Isso é uma questão já particular deles, né? Que tem que manipular em 3 frascos, 12 essência, um exemplo. Né? Então, já é a política deles, já tem farmácia, que coisa. Então, é dessa Então, maneira que é extraído a então, essência. É um para celular. esclarecer, para esclarecer, Shirley, você não faz a manipulação, você passa a receita e a pessoa vai na farmácia de manipulação para comprar. Isso, eu faço a indicação terapêutica e a pessoa vai lá, leva, né? No caso, atendimento online, né? Eu passo através do. E tenho. Eu vou fazer a manipulação também, sabe? Mas para enviar para outra cidade, eu vou estar encomendando, né, lá na Inglaterra, para mandar para mim já estar fazendo a manipulação também. Porque fica Que um legal. atendimento melhor, né, para a pessoa quando for daqui, né? Porque de longe Isso. a pessoa vai pagar caro, né, para ter. E tudo bem também que seria de uma boa qualidade, né? Não É, estou, né, botando em dúvida as farmácias, claro que não. Tem que ser uma desconfiança da gente para que possa estar manipulando, né, as essências, porque o efeito vem. Você acreditando ou não, a essência é como a onda do todo, é como uma ressonância. Ela vai entrar e vai fazer o trabalho dela. Como até a catarse que eu te falei, algumas, né? Elas são catalisadoras, elas vão. Tem umas que até no seu sonho, tem uma essência que até no seu sonho, ela mostra para você o que está acontecendo, no que você tem que é, mudar, sabe? olha. É perfeito e é um Ô, trabalho ô, Shirley, gratificante. é assim, só para. Boa noite, a minha amiga Viviane que entrou, a minha amiga Isabel, né? Sejam todas bem-vindas, né? Bem-vindo. Hoje, um pouco antes de eu sair para pedalar, eu estava assistindo um story, né? Sobre essa questão, né? De que só porque a gente não vê, significa que não existe. Então, isso tudo que a gente está falando é cientificamente comprovado, não é Sim. achismo. Ah, Então, assim, esse tipo de terapia, de desenvolvimento pessoal, terapia energética, terapia de florais, é a profissão atual e do futuro, porque as pessoas elas estão em um nível tão grave de medo, que o medo já é considerado de ser uma doença do século. Por quê? Através do medo se cria a depressão, se cria a ansiedade. Então, o que acontece, né? Tudo isso que a gente está falando, ele existe sim, né, num plano energético e que se você estiver alinhada com a energia do medo, né, isso vai fazer parte do seu campo eletromagnético, né? Então, olha, a minha prima está falando aqui, a Elke Caroline, que é linda, maravilhosa, está falando que ela comprou um floral para a gatinha dela. Que interessante, filha aí. Você tem tem para como planta. falar um pouquinho mais sobre isso para animais também, ô Shirley? Tem para animais também, para ansiedade, para mudança de casa, para fazer o cachorrinho que faz xixi dentro de casa. Até minha cunhada agora mandou para mim aqui uma pergunta se eu tenho algum floral que a boquinha do cachorrinho dela tá cheia de feridinha, sabe? Mas a questão, olha só, a questão do tratamento de filho, de animais, de planta, é, tem também o tratamento do dono. Olha Porque se o só, dono tiver com desequilíbrio emocional, o animal ele sente. olha, é Ele verdade. sente e aparece peladeira, sabe? Coceira. Parece no animal isso, então tem que ser tratado os dois, o dono Olha, e o animal, que sabe? O interessante, hein, animal, Shirley? quando é muito ansioso, quando é muito assim, interativo, né? Muito corre, muito tal, tal, tem floral, é o mesmo, é a mesma coisa do ser humano, sabe? Tem para plantas também, você pode usar na plantas.
Você pode borrifar dentro de casa porque é energia, né? Você pode borrifar dentro de casa. É que eu te falei, a moça que eu receitei, que eu passei o Rescue para ela, que é uma fórmula de emergência, por exemplo, a gente sempre tem que ter Rescue Remedy em casa. Porque quando você recebe uma notícia ruim, sabe? Uma notícia que te abala, que você vê que você não vai suportar, vai ali, pega as gotinhas, passa, olha, a maioria é imediatamente, ou 2, 3 minutos, 5 minutos, você já se sente uma paz. Você já tem aquela paz, sabe? Para lidar com o acontecimento que a notícia veio ruim, um luto, um acidente, sabe? Que venha te trazer uma tragédia. Esse rescue, ele é essencial a gente ter ele sem falta em casa. Inclusive, pode também colocar na boquinha do cachorro, né, tal, né, da feridinha, tá. Aí essa moça, ela tomou e ficou, como eu te falei, ficou com medo de dar o rescue para menininha, né, de 6 meses. Eu falei assim, olha, não existe contraindicação nem efeito colateral. O efeito vai atuar na onde ela precisa. Aí eu peguei e falei pra ela, assim, então fala o seguinte, você tá com medo de dar, não era ela não, era o marido, né? Você tá com medo de dar as gotinhas na boquinha dela? Faz o seguinte, põe na pele, no pulso, passa ali, esfrega um pouquinho, né? Na testa, põe na água do banho, já que você não quer dar. Aí ela começou a fazer isso, até o marido se render, quer dizer, ele deve ter pesquisado, né? E começou a dar as gotinhas. E tá tudo muito bem, sabe? Que eu já tenho a fórmula da personalidade da criança. Eu já Olha tenho que a fórmula. legal. Só que ela ainda não quer dar, entendeu? Olha, Porque, por exemplo, se são 8 essências, é o medo. É é, o medo de uma coisa, né, maravilhosa, né? Mas com o tempo ela vai parar, né? Então, quer dizer, se você pega 8 essências ali da sua personalidade, ali vai atuar, sabe, no que você já está trazendo do ventre. Eu perguntei para ela assim, olha só, eu perguntei para ela assim, Carla, o que que você sentiu no momento que você recebeu a notícia que você estava grávida? Adivinha qual foi a resposta? Qual o sentimento que ela teve na hora que ela recebeu? medo. 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 Medo de quê, Chia? Medo de não ter como criar. É umas coisas que minha mãe falava, sabe? Quando eu era criança, né? E ela já tem um filho. O filho dela já tem o quê? 24 anos, 25 anos. Então, medo. Aí eu peguei e falei com ela. Eu falei com ela, falei assim, olha, o que gerou com você o seu sentimento você passou para sua filha. Você passou essa energia para ela. Então, ela já tem, a criança já tem o medo instalado nela, devido à A energia informação passada. genética, a informação genética, né? O sentimento, a energia, né? Passado na gravidez. Sim. Aí eu já tenho a fórmula dela. Por exemplo, a Mimulus, esse Mimulus aqui, que é medo de doença, medo de água, medo de chuva, medo de cachorro, medo, né, de tudo. Eu tenho um vídeo no YouTube falando sobre esse medo. Ela olhou lá e falou assim, Sheila, é eu pura. É Ô, eu. Shirley, qual que é o seu canal do YouTube aí para o pessoal te procurar lá e te adicionar lá e se inscrever lá? É Shirley Almeida Terapeuta. É o mesmo nome do Insta. Do Shirley Insta e do Almeida. Instagram? É Isso, o que mesmo legal. nome do Instagram. Gente, vai visitar lá o YouTube da Shirley, né? Que lá tem vários vídeos já, Eu né? vou E agradecer bastante. Tem oração, tem uns dizeres lá também. Em breve a gente vai fazer meditação, né, tal. Porque legal. meditação ela é um caminho também, né? Um caminho, um dos caminhos ótimos também, né? Aí ela pegou, olhou esse vídeo meu desses medos
E eu olhei na indicação terapêutica, eu olhei, né, e eu tinha feito o Mimulus para ela. Eu falei assim, olha só para você ver, a flor da sua personalidade é Mimulus. E era Isso. tudo que ela identificou, o medo. A única Nossa, flor do medo foi essa, Mimulus, e ela se identificou no vídeo e a flor da personalidade dela. Olha que interessante. Como é que então, Porque eu vejo a personalidade todinha da pessoa, sabe? E sim, dali é só indicar o floral. E quando vier alguma coisa lá no fundo trazendo, né? A pessoa vai te falar, aí você vai passar. Se precisa acrescentar mais um floral, você vai acrescentar. Ai, tá me batendo isso, entendeu? Tá vindo essas coisas na minha mente, ali você analisa e passa o floral, acrescenta mais florais para a pessoa. E é um tratamento, não é caro, porque é um tratamento que leva à cura. É super eficaz, é 100% e leva à cura, sabe? E não é caro, porque muitas pessoas pagam, né, outros tipos de tratamento e não obtém. Você vai fazendo só é aquela como bola de, né? eu costumo dizer que não existe nada caro, existe prioridade. Então, se você priorizar a sua saúde mental, sua saúde emocional, sua saúde espiritual, a sua saúde da matéria, né? Então Sim, não é caro, né? Não existe é, nada caro, existe prioridade. Você existe escolhe prioridade. priorizar a sua saúde, né? Num processo terapêutico. Uhum. Ele é um processo que ele pode, enfim, como já foi dito, pode ser rápido, pode ser demorado. Isso depende muito da resistência do paciente, né? Das Com certeza, cartazes, né? com E do certeza. medo, da insegurança, né? Então, o que acontece é que as pessoas, o ser humano em si, ele está acostumado em comprar medicações que fazem efeito no momento, né? Se sentiu bem hoje, amanhã já não toma, aí daqui a pouco volta tudo dobrado, porque é aquela Uhum. questão, você limpa, mas não continua, e aí tudo que você limpou vai voltar com centenas e milhares, né? Então, é um processo, a pessoa Né? tem que entender que é um processo que depende dela, porque se ela quiser um processo mais rápido, ela não tem que resistir, ela tem que seguir o fluxo e não Isso, interromper o processo, é, né? Então, não assim, interromper. eu acho interessante, Shirley, uma coisa assim, ó. Quando eu desenvolvi os meus produtos digitais para desenvolvimento pessoal, eu, eu desenvolvi eles, eu comentei com mais amigas minhas, porque elas perguntaram e eu toquei no assunto. Eu quero fazer. Olha, então é 30 dias, né? E aí, nesse eu quero fazer, a grande maioria desistiu, ficou uma até a metade de 15 dias, depois não conseguiu mais, porque ela não aguentou mais cavucar na mente dela tudo aquilo que estava trazendo, mas ela falou para mim que naquele período ela conseguiu entender muito mais a situação da vida dela. Né? Uhum. Então, aí, quando eu apliquei o, mesmo, o mesmo método, né, com uma outra amiga minha, que estava comprometida, decidida com ela mesma, foram 30 dias, né, teve resultado. Por que, que teve resultado? Foi comprometimento que ela teve com ela mesma. Né? É Porque isso. a tia não vai estar aqui para estar mandando WhatsApp. Fulana, Marta, você está tomando sua medicação? Marta, você está fazendo isso? Marta, você tá fazendo isso? Não, é autorresponsabilidade, né? Você decidiu iniciar o tratamento? Ótimo. Você decidiu pagar por esse tratamento? Ótimo. Né? Mas o resultado não depende da marca, o resultado não depende da Chile, e a gente entende isso, porque o resultado depende de você. Eu Uhum. escutei uma frase muito interessante de um filme que eu assisti, né? Que ele falava assim: eu estou aqui para
colocar um ponto final até aqui e uma vírgula para você escrever uma nova história da sua vida, né? Então, eu acredito que a terapia é isso. Todas as terapias, sejam elas energética, florais, desenvolvimento pessoal, né? Todas essas terapias estão aí. E elas não estão surgindo agora. Elas estão só ressaltando, mas elas já existiam algum tempo atrás. Aqui, o que aconteceu é que os resultados foram acontecendo, foram aparecendo, né? E aí eles se tornaram mais conhecidos, né? Então, o que acontece com a terapia? Ela vai funcionar de acordo com a sua decisão. Você decidiu, você está decidido a se curar, a se libertar, a se entender, a se conhecer, né? Então, é essa questão que está sendo colocada aqui. Mas o que acontece? Como depende de mim para isso dar certo, tenho medo de fracassar. Né? E quando você coloca a energia do medo, é a mesma questão. Eu vou tentar. Então, é melhor tentar. Mas o que acontece aqui? O que eu falo? O que eu aprendi? Sentiu medo? Esse é o sinal que você tem que continuar. Esse é o sinal que você tem que ir na frente, né? Então, quando surge o medo, é a linha que fala, é aqui que se cria, que se surge pessoas vitoriosas, que se surgem pessoas curadas, que surgem pessoas que ampliam a sua visão, né? Então, eu li uma frase esses dias, até publiquei, que quando você começa a sentir dor na atividade física, quando você consegue se sentir cansado, quando você não quer fazer uma coisa, né, já é a luz vermelha. É nesse ponto aqui que se cria as pessoas que são diferentes, que são vitoriosas, que são vencedoras, né? Porque o que acontece o fracasso, ele é diferente da desistência. Você pode fracassar várias vezes e não desistir. Mas se você desiste, você nunca vai saber o que tem depois do medo, o que tem depois da insegurança. Não é mesmo, Shirley? É isso aí, verdade. E tem a parte também do subconsciente, né? Que quando você vai fazer algo novo, ele tenta te proteger, achando que está protegendo. Não, não faça isso não, porque vai dar errado. Lembra daquela outra vez? Você mesmo sabe? Vem aquela vozinha para impedir de você conhecer o novo. Os florais também atuam nisso. As pessoas que têm medo do novo, sabe? Então, parou aí? Não. Então, Não, você pode ficou tão falar. parado. Eu estou respondendo aqui. Pode falar. Então é isso. Então vem aquele tipo de proteção que é totalmente errado, né? Que acha que não vou fazer isso não, só porque daquela vez não deu certo. Então aí você fica na zona de conforto. Porque, tipo assim, sair da zona de conforto é doído. Pô, eu não gosto de ler, vou ter que ler. Ah, não. Né? Para mim ter conhecimento, eu tenho que ler livros. Ah, não. Tô bem assim. Então, Exatamente. o conhecimento, ele é poder, né? Mas a partir do momento que você pratica, porque muita gente tem conhecimento e não pratica, não tem poder nenhum. Ele é poder quando você pratica ele, você vivencia, né? Experiencia tudo, né? E Exatamente. sair, tipo assim, acordar 5 horas da manhã para ir para academia, 6. Muitas No das frio. vezes, No o frio. pensamento, não, e o pensamento da pessoa é o mesmo padrão de todas as pessoas. Eu lembro quando eu estava ainda um pouco na Matrix, chegava uma moça na academia e falava assim, gente, não sei se acontece com vocês, mas eu acho que é todo mundo mesmo. Ela mesmo já afirmava, sabe? Eu acho que é todo mundo mesmo. Quando dá 5 horas, você já fica ali mais um pouquinho, 15 minutos. Ah, eu acho que eu não vou hoje, não. Ah, você quer saber? Só mais 5 minutos. É o mesmo padrão, se repete para todo mundo. Ou não? Não é assim? Exatamente. Quando você vai É. levantar, você tem os pensamentos? Ah, eu acho que eu não vou hoje, não. Ah, tá frio, né? Ah, não, peraí. Só mais 5 minutos, Exatamente. aí põe o despertador, não sei, 5 minutos, soneca, modo soneca, 5 minutos.
Ah, vou ficar mais 5. Então, sair, acordou, levantou, é sair da zona de conforto. Mas é poucas pessoas que fazem isso, né? Poucas pessoas. Eu já fiz muito isso. De vez E, em quando eu a, ainda faço. e diante do quadro que está se apresentando, né, surge um medo. Nossa, tá frio. Mas eu tenho medo de pegar essa friagem e baixar a imunidade, né, ir para lá, né? Então, assim, eu falo por mim assim, eu não gosto de fazer atividade física muito cedo, porque eu gosto do frio, eu gosto de curtir o frio na minha cama. Mas 6 horas é hora volta para Torinho, 7 horas, isso é comigo, né? Não é que eu não vou pedalar mais cedo porque eu tenho medo de ficar doente com a friagem, não. É porque eu gosto do frio, eu gosto de curtir minha cama um pouquinho mais, né? Mas essa questão do medo, hoje, ela está muito mais forte. Porque o que acontece? Nós somos um imã. Eu sinto medo, aí eu chego com uma pessoa que sente medo, aí junta nossas forças e essa força vai aumentando, né? Uhum. Então, aí você pega uma pessoa que está com medo, medo da crise, medo do desemprego, medo da doença, medo disso, daquilo, com outra pessoa que tem a mesma coisa. Olha só, vai estar alinhada. E aí o É medo o vai só aumentar, né? Então, quando você já está nessa fase, né, de entendimento de que para você o medo não existe, para você a doença não existe, para você não existe essa crise, porque você não está sintonizada a isso, né? Mas isso é um processo. Nada Uhum. acontece, né, no estalar de dedos, é um processo. E as pessoas elas não conseguem entender que tem um processo, né? Tem. E o incrível é o seguinte, quando você inicia esse processo, entra naquela frase, depois que você conhecer, depois que você ficou sabendo, não tem como mais desconhecer, não tem como mais não saber. Se você já viu, não tem como mais desver, né? É. Mas cai naquela outra questão. Saber, conhecer é diferente, né, de praticar. É aquela questão que conhecer o caminho não é a mesma coisa que percorrer o caminho, não é mesmo? Isso. Então, eu já li bastante livro, eu já fui a muita palestra, mas você percorreu o caminho? Você ajudou outras pessoas a É. despertar a consciência, Uhum. né? Você Exatamente. falou com aquela pessoa depressiva que tem uma solução em alguma terapia de desenvolvimento pessoal, uma terapia energética, uma terapia de floral, porque Aham. conhecer é uma coisa, percorrer o caminho é outra. E quando você percorre o caminho, você tem que ajudar as pessoas que você encontra nesse caminho, né? Com Porque certeza. o despertar é isso, né? Que eu estou aqui para me curar e quando eu me curo, eu curo outras pessoas, né, ô Shirley? Você se curando, você está curando a outra pessoa, né? E meu gatinho está aqui fazendo bagunça na mesa. E a questão do medo é o seguinte, assim, o tratamento das pessoas, por exemplo, o câncer, ele é mágoa, ele, como eu falei, ressentimento, né, e ódio. Se você não tratar essa origem dele, que nós sabemos que já é essa, né, você vai fazer tratamento, você vai curar o físico, passado o tempo ele vai voltar. Em outro lugar, talvez. Porque aquilo lá atrás não foi cuidado, né? Você quer curar o físico com químio, com medicamento e tal. Vai obter uma certa melhora, né? Mas a cura é só lá atrás, né? É como medo, né? O porquê que eu tenho medo de sair na chuva? O que que aconteceu lá atrás para você dizer isso? Ah, não, eu tenho medo de sair na chuva. Ah, não, eu tenho medo de passar naquela rua ali que tá cheia de cachorro. Por quê? Porque é algo que tá lá atrás. E lá que tem que ser cuidado, sabe? Lá que tem que ser cuidado. E o medo está instalado, né? Aonde está gerando muita doença,
né? As pessoas estão criando a própria doença devido ao medo, estão vibrando no medo, né? Um medo coletivo, um medo único, o medo de doença, né? Medo de doença. Essa amiga minha que tratou comigo, ela estava com medo da doença, ela estava com medo da Covid, sabe? Eu conversei com ela, que eu tenho uma certa mais intimidade com ela, falei só, faz o tratamento, né, tal, tá fazendo tal maravilha. Falei com ela, se aparecer algum outro sentimento, me fala, diferente disso, porque vai surgir, né? Para limpeza Sempre surge, total, né, Sheila? Sempre surge. para Ô, você Sheila, ver. Oi. pode terminar, conclua. Então, o medo que está sendo gerado e está sendo emanado, né, dentro da pessoa, porque pensou, gerou sentimento, emoção. Você pensa no medo, você gerou o sentimento de medo, vibrou nele e sustentou, acabou. Então, as pessoas hoje em dia estão precisando muito de modificar o pensamento, né? De pensar em coisas diferentes, porque até o seu trabalho, né, ele atua lá na causa que leva as pessoas a mudarem o pensamento, né? E mudando o pensamento, a pessoa muda o sentimento. Aí é só alegria, né? Pode É verdade, surgir alguma coisa, pode surgir alguma coisa, mas você mesmo já vai dominar, né? exatamente. É uma coisa interessante. O pensamento negativo, quando vier, ou você cancela e põe o outro em cima, ou deixa ele passar, né? Deixa ele Sem embora. resistência. Só Reconhecer, né, o que está sentindo. isso. E deixa ele embora. Não permanece com ele, não, porque aí vai complicar mais, né? Não segura, solta, desapega. Desapega, solta, é isso. Faz igualzinho os camelos lá atrás, desapegou do material deles e conseguiu passar na fenda, né? Ô, Então, Shirley, só ressaltando aí, qual que é o seu Instagram, qual que é o seu YouTube, né? sim, Vamos é, para as considerações finais, né? é, Tem muitas pessoas aqui que se interessaram, né, pelo seu trabalho, né, que querem uma consulta, e aí eu vou estar não, passando no privado para essas pessoas o telefone da Shirley para agendar certo. uma consulta, né? Mas deixa aí o seu endereço digital no Instagram, no YouTube, para que a gente possa estar crescendo junto. Tá, é como eu falei, é Shirley Almeida, terapeuta. O Instagram e o Então, YouTube. no YouTube, É o né? mesmo do E Instagram. mesmo no Instagram, né? Então, para quem ainda não, para quem não mandou ainda o convite para a Shirley, procura ela aí, né? Para quem já é os meus amigos aqui no Instagram, só procurar, né, ela aqui no meu canal, no Instagram, que vai achar. Vou dar um convitinho para ela que ela vai adicionar. E para aqueles que também ainda não mandaram o convitinho, que ainda não fazem parte do meu Instagram, né? É Marta Crawford, né? Manda o convitinho que eu vou aceitar. E o meu endereço no YouTube é Equilíbrio da Vida, né? É Marta Maria Dourados, né? É só me procurar lá. A gente está iniciando, né, esse trabalho. Como eu já havia falado, eu e a Shirley e eu já estávamos fazendo videochamada, conversando bastante, né? E decidimos trazer aqui para o nosso canal do Instagram e estender, né, para o nosso canal do YouTube, né? Essas informações. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, né? Nós vamos encerrar a live Muito e obrigada. vamos estar de volta aqui amanhã, né? Com outro Uhum. tema, mas aí no Certo. decorrer do dia de amanhã a gente vai estar anunciando aí qual o tema que será abordado. Eu quero agradecer a presença de todos os terapeutas que fizeram-se, né, aqui, né, presente, todos os Muito colegas, obrigada. amigos, familiares, né? Muito obrigada por dedicar esse tempo a nos ouvir, a conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Shira, que a Shira é terapeuta floral, né? Muito E obrigada por muito tudo. A você. obrigada, Shira. E o que você tem a dizer?
Então, é agradecer pela presença de todos, né? E agradecer pela consideração, pela paciência, né? E muito feliz porque são pessoas que estão dispostas mesmo a também mudar, né? E saber e conhecer, né? As terapias que ajudam, né? Na cura das pessoas, nos pensamentos, nas atitudes, né? Nas ações. E eu quero agradecer a Marta também, né? Pela essa oportunidade que breve a gente vai fazer no meu canal, né? E no nosso canal, né? Porque não é meu, é nosso. É nosso. E agradecer, né, pelos seus amigos e agradecer ao nosso todo, né, por nos guiar até aqui. Porque Gratidão a todos. somente ele para nos sustentar com a centelha divina em nós. Eu quero desejar a vocês boa noite, né, que durmam bem, tenham bons sonhos e só agradecer. Só Gratidão, agradecer. gratidão, gratidão, Muito gratidão. obrigada. Gratidão. Namastê. Namastê. Até amanhã. Até Tchau, amanhã. tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Gratidão apenas, viva com a certeza de